paz do Senhor, povo de Deus! Eu estou hoje aqui muito feliz porque no vídeo que a gente colocou com o passo a passo da história da Páscoa Real, houve muitos comentários pedindo para a gente contar a história. Então hoje eu estou aqui para contar essa história para vocês. Vocês vão olhar, vão ver que vocês podem usar também para contar a história para os pequeninos da igreja de vocês, certo? Da rua, da escola, onde vocês forem usar essa história para explicar o sentido da Páscoa Real. Então eu quero, antes de iniciar a história, mandar um beijo especial para cada pessoa que deixou comentário no vídeo. Um beijo especial para vocês e estou aqui para atender o pedido de vocês, o pedido especial. A verdadeira história da Páscoa iniciou há muitos anos atrás, quando o povo de Deus estava na prisão, estavam presos, muito tristes, porque eles estavam sendo escravizados no Egito. Então, enquanto eles estavam escravos no Egito, eles choravam de tristeza e clamavam a Deus por libertação. E Deus havia prometido, há muitos anos antes deles estarem ali naquela situação, Deus havia prometido que ia libertar o povo da escravidão. Confiando naquela promessa, eles oravam e clamavam na certeza que um dia Deus enviaria para eles um libertador, a libertação daquela situação de escravidão que eles estavam vivendo. E Deus atendeu o pedido do povo, o pedido de oração, de libertação daquela prisão, daquela escravidão. E Deus enviou Moisés, e muitos podem ter assistido, que em poucos dias passou novela na TV Record falando a respeito desse tema, vídeo, filme que foi lançado, muitas pessoas tiveram acesso a essa história, uma história comum, uma história conhecida, não é verdade? E esse acontecimento histórico levou o povo a comemorar a primeira Páscoa, que foi quando Moisés, que Deus disse a Moisés, Moisés, ensina ao povo a imolar um cordeiro, pega o sangue do cordeiro e passe nos umbrais da porta, na caixa de porta de cada casa. E quando o anjo da morte passar para matar os primogênitos de todos os egípcios e de todas aquelas pessoas que estavam aprisionando o povo de Deus, o anjo da morte que viu sangue no umbral da porta não vai entrar naquela casa. Vai ser uma casa que tem a marca do sangue do cordeiro. E assim, a casa que tinha marca, o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte não entrou naquela casa. E morreram todos os primogênitos do Egito, desde os filhos do escravo ao filho do faraó. E o povo, enquanto isso, comemorava a Páscoa como? Comendo o cordeiro, ervas amargas, para que sempre eles lembrassem da escravidão e da amargura que eles passaram como escravos no Egito. E essa foi a Páscoa instituída para o povo hebreu, né? Que eles tinham que também comer pães sem fermento durante esse período de comemoração da Páscoa, que era a lembrança da libertação do Egito. Certa vez, Jesus nos falou, lá em João capítulo 8, versículo 34 e 36, Jesus disse assim: em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este é outro tipo de prisão que aprisiona os homens hoje em dia. É a prisão do pecado. As pessoas são escravas do pecado. Elas cometem os pecados e muitas sentem a tristeza do pecado no seu coração.
estão presas no pecado e necessitam de libertação. Assim como o povo no Egito precisava da libertação da escravidão, hoje muitas pessoas necessitam da libertação do pecado. Toda a humanidade necessita da libertação do pecado. E pensando nisso, Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A segunda letrinha da história é o A. O A de quê? De amor. Quando Deus libertou o povo do Egito, através de grandes milagres, sinais, prodígios e maravilhas, com seu braço forte e poderoso, o Senhor estava mostrando para aquele povo, o povo hebreu, o seu grande amor. E o Senhor mostrou a aliança que tinha com aquele povo, o cuidado que ele tinha com aquele povo. E hoje em dia, do mesmo jeito, Deus mostra o seu amor para cada um de nós, quando ele enviou Jesus, o Filho perfeito de Deus, o Filho único de Deus, que veio ao mundo para morrer no lugar de todo aquele que comete pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E diz também que o salário do pecado é a morte, e que todos que pecam devem então morrer. É o pagamento pelo pecado, pelo aquilo que a gente faz. Mas Deus, por amor a cada um de nós, enviou Jesus. E Jesus morreu na cruz no lugar do pecador, porque Jesus ele não teve pecado. Jesus não cometeu nenhum pecado. Mas ele morreu na cruz, levando o pecado, o seu pecado, o meu pecado sobre ele mesmo. E essa é a maior prova de amor de Deus para conosco, que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores e enviou Jesus para morrer na cruz, para nos libertar da prisão, das algemas do pecado. E Jesus faz com que realmente a gente seja livre, porque quando a gente é escravo, né, a gente é triste, a gente não faz a nossa própria vontade, a gente faz a vontade do pecado. O escravo ele não faz o que ele quer. Ele pode querer brincar, correr, se divertir, mas ele não vai poder fazer isso. Por quê? Porque ele só vai fazer aquilo que o Senhor dele autoriza ele fazer. Da mesma forma, são as pessoas que são escravas do pecado. Elas não fazem o que elas querem. Elas fazem o que o pecado ordena no seu corpo. Uma pessoa que tem vício de mentira é escrava da mentira. A pessoa que usa drogas, ela é escrava daquele vício, ela não faz a vontade dela, ela faz o que aquele vício quer que ela faça. A pessoa que é escrava da prostituição, que é escrava do roubo, é escrava de diversas coisas. Mas Deus, ele não quer que a gente seja escravo. Deus nos chamou para sermos livres. E Jesus, em seu infinito amor, ele quer que nós venhamos ter vida, e vida com abundância, não vida de escravidão. Ele quer que a gente seja livre para fazer a vontade de Deus para as nossas vidas, que é o melhor para nós. E sim, ó, está aqui o S. S de quê? De sepultura. Todos aqueles primogênitos no Egito, naquela noite que o anjo da morte passou, todos foram levados à sepultura. E todas as pessoas, como a gente já falou, né, que todos que pecaram, como a gente disse, né, que está escrito em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. E como está escrito também em Ezequiel 18:4, a alma que pecar, esta morrerá. Então, todos aqueles foram à sepultura, os primogênitos do Egito, e todos nós estávamos fadados à morte eterna, à separação de Deus, por causa do pecado. Mas Jesus, ele veio e ele foi à sepultura em nosso lugar. Ele morreu, ele foi morto, crucificado, e ele foi à sepultura para levar os nossos pecados sobre si, para que a gente tivesse o perdão dos nossos pecados. E isso prova que, assim como aquele cordeiro que foi morto lá no Egito e cujo sangue foi posto nas portas, ele representava quem? A Jesus.
como está escrito lá em João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, sede Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto no nosso lugar, foi sacrificado e derramou todo o seu sangue para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Por isso que você precisa aceitar o sacrifício de Jesus, porque Jesus fez esse sacrifício por você. Todas as pessoas estavam separadas de Deus por causa do pecado, mas todas são convidadas a se renovar, a ter uma aliança com Deus por meio de Jesus Cristo, que nos traz de volta a amizade com Deus, que nos faz com que a gente venha a ser filhos de Deus. Então, através da obediência. Aquele povo que estava no Egito, eles obedeceram à voz de Moisés, quando Moisés disse, olha, vocês passem o sangue nos umbrais da porta. E eles passaram aquele sangue nos umbrais da porta em obediência a Deus, obediência à voz de Deus. Então você que nos ouve, que ouve essa história hoje, não endureça o vosso coração. Sejam obedientes à palavra de Deus, que diz assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como eles passaram o sangue nas umbrais da porta, aceite o sacrifício de Jesus, que através do seu sangue, como está escrito lá em Hebreus, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Como um filho obediente, ele foi obediente até a morte. Ele foi obediente a Deus até a morte, morte de cruz, para que a gente tenha a vida eterna. Então você que tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus hoje, seja obediente a essa palavra, seja obediente à voz de Deus. Vamos deixar a prática do pecado, vamos pedir o perdão de Jesus pelos nossos pecados, e aí você tem o direito, você vai ter a oportunidade de ser filho de Deus e ter os seus pecados perdoados, seu nome escrito no livro da vida. E todo aquele que tem o nome escrito no livro da vida tem a oportunidade de morar no céu. Então, aqui nós temos o anjo. Naquele dia, o anjo anunciou, o anjo passou nas portas anunciando a morte, né? Todos os filhos de primogênitos, os filhos da desobediência, do coração duro, eles foram mortos pelo anjo da morte. Mas Deus enviou Jesus para perdoar os nossos pecados. E o anjo que aquelas mulheres viram no dia em que elas foram até a sepultura, naquele domingo pela manhã, em que Jesus ele foi morto, foi posto naquela sepultura. No domingo pela manhã, aquelas mulheres foram para colocar perfumes e preparar o corpo do Senhor. Mas quando eles chegaram lá, elas viram um anjo de Deus que diziam, ele não está aqui. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Ele não está mais aqui. Então Jesus, ele venceu a morte para ser o primeiro a ressurgir, a ressuscitar. E todos nós que aceitamos Jesus como Salvador, nós iremos ressuscitar também com ele para ir morar no céu. E aqui, nós podemos ver o R de real, de ressurreição. Jesus está vivo. Ele não está morto, ele está vivo e convida você para também ter essa vida eterna. Assim como aquele povo foi liberto da escravidão e passou a ser livre e tomou posse da terra prometida, que Deus prometeu para eles, assim também nós temos direito à vida eterna. Quando nós aceitamos Jesus, e está escrito lá em Romanos 10, do versículo 8 ao versículo 10, diz assim, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é,
a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Salvador e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então você tem hoje a oportunidade de confessar com sua boca a palavra de Deus e guardá-la, essa palavra, dentro do seu coração e viver essa palavra a cada dia e ser livre do pecado, ser livre dos vícios, ser livre da mentira, ser livre de todas as coisas que entristecem você, que o fruto do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, a tristeza, a depressão, a amargura, mas Jesus veio para que a gente tenha vida e vida com abundância, abundância de paz, de realização, de alegria, de amor, de esperança. De esperança. Em Jesus nós temos a esperança da vitória, da vida eterna e também da vitória para a nossa família, para a nossa casa, no nosso trabalho, no nosso casamento, para os nossos filhos. Jesus nos dá essa esperança, essa certeza, porque assim como Ele cuidou do povo no Egito, que estava ali andando e Deus estava caminhando com eles, quando nós aceitamos esse Jesus, Ele anda conosco, Ele não nos deixa só. A cada dia, a cada manhã, o Senhor está conosco, assim como Deus passou com aquele povo no deserto, providenciando tudo o que eles precisavam. Deus, Ele passa conosco hoje na nossa vida, nesse deserto que muitas vezes nós enfrentamos, problemas, situações difíceis, mas o Senhor está conosco, nos fortalecendo, nos dando novo ânimo e nos dando esperança, que nos faz ter força a cada manhã, perseverar e ver a cada dia a vitória e conquistando vitória a cada dia sobre os obstáculos que nos aparecem diariamente. Então aqui nós temos, o de experiência. Aquele povo, ele passou a ter experiências com Deus. Jesus não quer que você viva a palavra somente de ouvir falar e de ver os testemunhos de outras pessoas. Ai, porque Deus me abençoou. Não, Deus quer que você tenha experiência com Deus. Deus quer que você viva a palavra de Deus. E quando você orar, você vai ter as suas próprias experiências com Deus. Você vai poder ensinar as outras pessoas, não somente de ler na palavra e aconteceu com Moisés, aconteceu com Abraão, aconteceu com Isaac, aconteceu com Davi. Não, você vai ter experiência e vai dizer, aconteceu comigo, aconteceu com Michele, aconteceu com Maria, aconteceu com Elizabeth, aconteceu com você. Você vai poder mostrar para as outras pessoas que assim como Deus foi antigamente com os grandes homens de Deus que estão na Bíblia, Deus hoje Ele é conosco. Ele quer que você tenha essa experiência com Deus. Não somente de ouvir falar, porque Ele é um Deus vivo. Ele está vivo e está perto de você. E Ele quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Basta você dar lugar à palavra de Deus. Você dá lugar a esse Deus de amor, que cuida de você a cada dia e quer cuidar muito mais. Se você está apresentando algo a Deus, está pedindo algo a Deus, e você diz, meu Deus, será que algum dia o Senhor vai me ouvir? Desde antes de você abrir a boca, o Senhor já sabia cada palavra que tinha dentro da sua boca. Ele quer que você persevere, Ele quer que você permaneça, porque Ele quer que você tenha experiência. As pessoas mais velhas, elas têm experiências porque elas viveram muitas coisas na vida, e hoje a gente vai conversar com uma pessoa mais velha, mais idosa, ela vem pra gente e fala a sua experiência, porque ela viveu. Deus não quer que você diga, a oração tem poder, porque você ouviu alguém falar que a oração tem poder. Não, Deus quer que você diga, a oração tem poder, porque quando eu oro, Deus responde. Na minha vida, Deus faz. Deus quer que você tenha essa experiência
com Ele, essa experiência com Deus, porque não é só para um e para outro. Deus não tem filhos prediletos, não. Todos são filhos e Deus ama a todos da mesma forma, porque Jesus morreu na cruz por todos da mesma maneira. Então Ele quer que todos tenham essa experiência. Basta você buscar mais a presença do Senhor. E aqui nós vamos ter alegria. Alegria. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ele não morreu na cruz por um que é bonzinho, pelo bonitinho, pelo engomadinho. Não. Jesus morreu na cruz por todos. Pelo mais vil pecador. Você pode dizer, ai, eu, por mim, que sou pecador, fiz as coisas mais horripilantes do mundo. Deus morreu por você. Para quê? Para que você seja livre desse pecado. Para que você deixe esse pecado, para que esse pecado saia da sua vida. E você vai sentir a alegria do Espírito Santo. A alegria do novo nascimento, onde Deus esquece todas as coisas se fizer, todas as coisas passaram, todas as coisas se faz nova. Deus nos dá uma nova vida em Jesus Cristo. Uma vida de alegria, de felicidade, de confiança. Uma alegria que não depende das situações externas. Não precisa que tudo esteja bem para você estar alegre, para você estar feliz. Pode estar acontecendo muitos problemas, mas você está alegre porque Deus está com você. E a cada dia Ele diz, se prepare porque está chegando a sua bênção, está chegando a sua vitória. E a gente tem esta alegria da certeza da vitória, da certeza da vida eterna. E por último, L de liberdade. Olha só, correntes quebradas. Porque com Jesus nós somos livres, completamente livres. Nós não somos mais presos ao pecado, não somos mais presos a vício, a mentira, nós não somos mais presos ao adultério, à prostituição. Não, nós somos livres. Livres para Deus, livres para viver a vida que Deus tem preparado para nós, uma vida abençoada, uma vida próspera. Uma vida repleta do Espírito Santo de Deus, porque Jesus não nos deixou só. Ele morreu na cruz, Ele foi morto, sepultado, mas Ele ressuscitou e Ele subiu aos céus e foi preparar um lugar especial para cada um de nós, para que a gente vá morar junto dEle. Nós estamos aqui por um tempo. Como aquele povo estava no deserto peregrinando para chegar na terra prometida, nós estamos aqui no mundo peregrinando para ir morar no céu, que é a terra prometida por nós. Se você quiser saber mais como este céu maravilhoso, lê Apocalipse capítulo 21, porque lá está a revelação do que Deus tem preparado para nós. Então essa é a história da Páscoa real. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se você quer ouvir outras histórias aqui no nosso canal, coloca nos comentários que a gente tem muitas histórias que a gente pode estar trazendo aqui para vocês. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.